Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vamos entender um pouco como é que o IBAD traz as questões e como é que ele pode cobrar a parte de Windows de você. Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz assim, ó. No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar o quê? Como é que você encontra os elementos principais sobre qualquer coisa? Propriedades, exatamente, propriedades. A gente está aqui com o Windows 10, eu vou mostrar para você, ó, trouxe aqui, vou clicar onde diz este computador, vou escolher aqui o HD, enfim, que ele fala, tá? Pode ser o C2 pontos aqui, vou apertar o botão direito do mouse, na lista de opções eu vou escolher propriedades, e ele vai mostrar graficamente para mim, tá aqui um gráfico de rosca, graficamente para mim, qual é o espaço utilizado e qual é o espaço livre. A diferença é que no Windows 7 era um gráfico de pizza e aqui é um gráfico de rosca, mas tem a mesma situação. Mostra ali o sistema de arquivos e tudo mais. Tomar cuidado com isso, eles curtem esses elementos principais. Para você chegar... O IBAD gosta de teclas de atalho? Não curte muito. Então a gente pode ficar mais tranquilos quanto a isso. Então o que eu tenho que saber dessa questão? Pesquisar. Lembrar que dentro da barra de tarefas eu tenho uma área de pesquisa, uma área de pesquisar, que é, ou no caso, mostra o F3. F3 te leva à busca, à pesquisa, tá? Saber da tecla de atalho é importante? Não, para nós não. Mas saber que essa busca dentro do Windows 10, o pesquisar, a parte de busca, deixa que você busque elementos até mesmo na internet. Deixa que você busque elementos até mesmo na internet, tá? Compartilhar. Compartilhar é quando você tem um elemento de uma rede doméstica, por exemplo, você tem uma pasta e quer que outras pessoas ligadas à mesma rede, elas tenham acesso a essa pasta. E aí você pode definir ali os privilégios também. Você pode dar um botão direito, compartilhar com, ou ainda, quando você opera com o Windows 10, botão direito, conceder acesso a, nesse caso já tem a Jana e Ricardo. Essa pasta já tem, ó, pessoas específicas, pessoas compartilhadas, ó, todos, leitura e gravação. Todos de leitura e gravação. Já tem elementos de compartilhamento. Quando você vê esse escudo ao lado de alguma coisa, esse escudo quer dizer o quê? Olha, esse cara só pode ser realizado, ou essa atividade só pode ser realizada por um administrador, somente por um administrador, tá? Então tem essa situação aí para nós que é importante de se saber. Deixa eu tirar nossa barra daqui. Pronto. Então, depois, criar atalho. O atalho é um ponteiro, é um cara que aponta para algum lugar. O criar atalho pode ser feito com o botão direito, criar atalho. E aí você pode criar um atalho para uma pasta, um atalho para um programa, um atalho para um arquivo qualquer. Você tem essa possibilidade à tua disposição, tá? E aí eu tenho o explorar. Olha só, o explorar tem a ver com abrir uma pasta, ver o conteúdo de uma pasta. Então o que nos resta saber aqui é o propriedades, que nos leva àquele elemento gráfico, vendo quanto ele foi utilizado já, o percentual de utilização de um HD, tá? Se eu fizesse o seguinte, ó, pegasse aqui, fosse em meu pendrive não, em este computador, e localizasse o meu pendrive aqui, ó, botão direito, propriedades no meu pendrive, ele vai trazer a mesma coisa para mim, ó, espaço livre, espaço usado e tudo mais. Então para pendrives ele também traz essa opção gráfica? Sim. Botão direito, última opção que é propriedades, ele traz para você. Então dessa questão, letra certa, letra E. Próxima. Usando o Windows 7, Carlos deseja localizar um caractere especial. A ferramenta mais indicada para tal é o mapa de caracteres, que é um acessório do Windows. Ele reside numa subpasta chamada Ferramentas do Sistema. Para chegar a essa subpasta, Carlos clica em Iniciar, logo do Windows, na barra de Ferramentas do Windows, depois clica em Todos os Programas e abre qual pasta. Então, qual pasta que você acha que existe as opções? Exato, acessórios. Não é manutenção, é acessórios, não é inicialização, não é works, nem extras e atualizações.
É legal que você saiba que essa pasta inicialização, ele vai fazer o quê? Ó? Você colocou ali alguns programas, eles serão inicializados automaticamente. Quer dizer então, Ricardo, que se eu colocar se eu colocar hipoteticamente um atalho do Word dentro dessa pasta de inicialização e ligar o computador, depois que ligar o computador, ele abre o Word? Sim, ele é uma parte que traz a inicialização. Sim, é isso que ele faz, tá? É isso que ele faz. Só para você ter uma noção, é a parte de inicialização. Fechou? Belezura? Depois a gente tem a próxima questão. Utilizando o Windows, você deletou acidentalmente um arquivo e deseja tentar recuperá-lo. Para isso, você deve ir no desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco é o quê? É um elemento que tem a finalidade de aumentar a velocidade. Não é liberar espaço, não. É aumentar a velocidade. Então, o desfragmentador, ele serve para aumentar a velocidade de acesso aos dados. Aumentar a velocidade de acesso aos dados. É para isso. O Windows Explorer é o nosso gerenciador de arquivos e pastas. Arquivos e pastas. Limpeza de disco é para liberar espaço no computador, é uma ferramenta do sistema para liberar espaço no computador. Lixeira é o local onde a gente vai para recuperar esses elementos. A lixeira é o local que a gente vai para recuperar esses caras. E eu tenho a central de sincronização. Que não tem nada a ver para isso, tá? Então é a lixeira. Lembrando de um detalhe fundamental. O conteúdo da lixeira ocupa espaço dentro do computador. Precisamos lembrar disso, tá? Então, dessa questão, letra certa, letra D de dado. A próxima, mais técnica, traz o que para nós? Para descobrir qual versão do Windows que seu dispositivo está executando, pressione a tecla do logotipo Windows mais R, tecla Windows mais R. Tá, e faz o que depois, Ricardo? E aí você escolhe para abrir a caixa de diálogo e executar. E qual comando? Explorer é para abrir o explorador de arquivos. CMD para abrir o prompt de comando. msconfig para a parte de configurações de inicialização. WinVer vai dar a versão do Windows, no meu caso aqui, ó, WinVer, Microsoft Windows 10, blá, 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 blá. Se eu faço WinVer dentro do Windows 7, ele vai trazer a versão do Windows 7. Então, letra D, WinVer. Regedit é o editor de registro. Editor do registro do Windows. É onde fica, digamos assim, o código de DNA do Windows. É o registro do Windows. Portanto, dessa questão super difícil, eu guardaria na cabeça CMD do prompt de comando, que é esse cara aqui, ó, que é o prompt de comando, esse cara aqui, ó, prompt de comando. Colocaria esse cara na cabeça porque ele é importante. E exit serve para sair dele. Mais uma questão, bem no estilo do que eles curtem cobrar, bem no estilo do que eles vão atrás. Diz assim: no disco rígido de um computador, gerenciado pelo Windows, devido ao seu uso frequente, vai espalhando o conteúdo dos arquivos em blocos, que ficam fisicamente em vários pontos do disco. Devido a isso, o acesso fica mais lento. Existe um procedimento para reorganizar o disco, colocando os arquivos em blocos vizinhos, que é o mesmo que falar em blocos contíguos. Trata-se de um seguinte procedimento. Limpeza de disco? Não. Limpeza de disco é para liberar espaço. Desfragmentador de disco? Na mosca. Desfragmentador de disco para aumentar a velocidade. Desfragmentador para aumentar a velocidade. Restauração de sistema? Não. Ferramenta para você recuperar em caso de falhas aí o teu sistema. Então, não. Status de configuração do backup? Não. Monitor de desempenho? Não também.
Desfragmentador de disco é uma coisa muito em alta. A parte do CMD é uma coisa muito em alta. Fica de olho aí no que eles curtem cobrar. São questões mais tranquilas e algumas mais chatinhas, mas dá para chegar lá e tirar de letra, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato que a gente está por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até mais.